Hoje faz 1 ano e 5 meses que eu tô casada e pela primeira vez é o meu marido que tá na cozinha e não eu. E sim, foi ele que quis ir, foi ele que planejou, foi ele que lembrou da data, porque senão até eu tinha esquecido. E ver ele se esforçando tanto me alegra, porque, sendo bem sincera, é a primeira vez que eu vejo tanto esforço dele vindo da parte dele, sem que eu exija, sem que eu peça, sem que eu esteja em cima dele. Então, hoje eu vou fazer uma maquiagem que recentemente eu tinha feito e ele gostou, porque ele disse que ficou vibe vilã de novela mexicana. E eu perguntei pra ele, você gostou? E ele, gostei. Então vou reproduzir ela hoje. Espero que ele goste. Até porque a gente não vai sair de casa, vamos assistir filme, série, qualquer coisa que a gente sinta vontade, que é o que a gente faz todas as noites. Então, eu vou fazer uma make. Enquanto eu tô me maquiando, eu vou contar pra vocês como eu conheci o meu marido. Primeiro eu preciso dizer que eu conheci o meu marido no Tinder. Sim. E eu já tinha tido outro relacionamento de Tinder, muito bom, na verdade. Mas, como eu posso explicar, eu baixei o Tinder não com essa intenção, porque eu simplesmente queria conversar com alguém, mas não queria estar falando cara a cara. E também porque as pessoas de casa estavam só falando que eu ia voltar com a pessoa que eu estava antes, que inclusive é um merda. A gente começou a conversar. E antes de eu conversar com ele, durante também, eu conversei com outras pessoas. Só que eu sempre conversava perguntando algumas coisas. Como, por exemplo, se bebia, fumava, se gostava de drogas. E, bem, existem muitas pessoas no Tinder que gostam desse estilo de vida, vamos dizer assim. Só que eu sei exatamente o que eu não quero. Eu não queria uma pessoa que fosse igual ao meu ex. Então, toda pessoa que dizia que sim e chegava até me perguntar se eu gostava, eu já não conversava mais. E aí, o meu marido, ele disse que não, que ele era menininho de vó, que ele gostava de ir pra igreja e todas essas coisas. E ele não mentiu. Por isso a gente continuou conversando. Caso contrário, a gente não tinha continuado. Eu teria parado a conversa ali, como eu parei muitas conversas. Só que vale citar também que eu não queria relacionamento algum. Não queria arriscar gostar de alguém que fosse minimamente parecido com o meu ex. Dias depois, mais ou menos, eu conheci o meu marido. A gente saiu pro shopping e a gente acabou se conhecendo. Mas não era porque eu queria sair, é porque aonde eu estava, estavam me obrigando a sair de casa, porque tava dizendo que eu tava ali muito depressiva, mas na verdade não, eu só tava muito... Nossa, tô achando aqui um pouco amarelo, mas é a coisa aí. Eu tava meio que chateada pelo tempo que eu doei a outra pessoa, sabe? E aí eu tava bem estressada e tudo mais, então me pediram pra sair de casa. Eu disse, tá bom, vou sair e vou aproveitar também pra conhecer o Leonardo, já que ele vive, meu Deus, assim, horrores chamando pra sair. Aí a gente saiu. A primeira vez que a gente se conheceu, eu já fui pra casa dele, mas não aconteceu nada lá não. Ai, gente, foi um horror. Ele me julga muito, mas eu fui muito irresponsável. A gente também não se beijou nem nada, não aconteceu nada, a gente só realmente curtiu a presença um do outro. O que eu adorei muito, isso me chamou muito a atenção dele. Como eu falei, a gente não teve nenhum envolvimento precoce, aquele de, meu Deus, se veja e se pegando. Não. A gente teve alguns encontros e um dia, enquanto a gente estava conversando, eu estava próxima a ir dormir. E eu tinha a tendência de orar à noite. Hoje em dia eu oro mais durante o dia, mas à noite eu orava bastante. E aí eu perguntei ao Senhor se ele fosse a pessoa pra minha vida, se ele fosse uma pessoa boa, que ele me desse sentimentos. Porque eu não tinha até então sentimento algum por ele. E não tinha intenção nenhuma de me envolver com ninguém. E aí depois dessa conversa com o Senhor, eu fui fazer minha oração. E antes mesmo de eu terminar minha oração, eu comecei a querer vê-lo, não comecei a querer beijá-lo, a amá-lo, simplesmente assim, do nada após a oração, não. Eu entendi que Deus estava me dando uma resposta. E eu até contei isso pra ele depois de um tempo. Depois que eu tive essa resposta de Deus, eu simplesmente não deixei ele em paz. Não que eu ficasse correndo atrás dele, mas se me desse saudade dele, sei lá, meia-noite, eu acho que deve ter ocorrido, eu pegava um Uber, ele pagava caríssimo pra ir me buscar e deixar. E aí eu ia pra casa dele e ficava lá com ele alguns dias. Depois eu voltava pra minha casa, ficava pouquíssimos dias e voltava de novo pra casa dele. E assim, a gente já tava morando junto praticamente, porque eu passava mais tempo na casa dele do que da minha. E depois de um tempo eu simplesmente fui morar na casa dele junto com ele. Acredita? Muito, muito doido, né? Mas a gente tinha muitas intrigas, porque ele estava muito machucado, eu tinha acabado de sair de um relacionamento extremamente tóxico, então a gente não estava sabendo lidar com um novo relacionamento, sabe? O que foi muito, muito difícil, principalmente no início. Principalmente também quando ele exigiu que eu casasse com ele, porque eu casava com ele ou a gente se separava. Por um tempo, eu até culpei ele, sabe? Porque ele meio que me colocou pressão. Eu gostava dele e não queria terminar com ele. Mas ele queria casar e eu não queria casar porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento há tão pouco tempo e já estava com ele e já ia casar. E a gente vivia brigando, eu vivia muda, porque quando eu me irrito, eu fico muda. Foi uma loucura, juro, uma loucura. Pra gente chegar até hoje,
A gente passou por muita coisa, cara. A nossa pior discussão foi justamente um mês depois que a gente casou. E a gente ficou muitos dias intrigado um com o outro. A gente não conversava. E realmente parecia que a gente ia se divorciar com um mês de casados. Tudo isso porque nenhum cedia. Eu tava muito orgulhosa de, tipo, não deixar e não permitir que ninguém me tratasse mal, que me tratasse com desprezo ou qualquer coisa que me fizesse sentir mal. E ele simplesmente também não cedia. Não cedia, não cedia mesmo. Ele sempre queria estar por cima, sabe? Muito difícil. Ele é bem tóxico. Bem tóxico mesmo. Se uma coisa eu posso falar é que ele é bem tóxico. Quando ele quer ter razão, ele é. Inclusive, ele já até me expulsou de casa uma vez. Isso foi antes da gente casar. Nossa, eu fiquei com ódio dele. Eu realmente fiquei com ódio dele do caramba. Eu não sei realmente como a gente tá junto. Isso é um fato. Não tem nem o que questionar. A intensidade do nosso relacionamento é uma coisa de louco. Porque ou a gente tá muito bem, assim, extremamente bem, ou a gente tá muito mal. Nunca meio termo aqui em casa. Tá, mas e agora? Como é que a gente tá? Agora é muito difícil dar uma resposta assim tão conclusiva. Eu não estou dizendo que a gente está mal, mas poderia estar muito melhor. Só que o que torna tudo tão perfeito aos meus olhos é que eu não tenho vontade alguma de desistir dele. Nenhuma. E se a gente terminasse hoje, eu não teria arrependimento. Já da parte dele, às vezes ele cambaleia. Mas não pelo fato de, meu Deus, ela não me merece, mas de, tipo, eu não mereço você, porque você é muito intensa. Às vezes ele diz isso pra mim. Você é muito intensa, você é muito carinhosa, você é uma pessoa que se doa muito. O meu jeito de me doar é diferente do seu. Outra coisa que eu amo nele é que ele faz tudo o que eu peço, tudo. Às vezes, dentro de casa, eu dou uma de doida e digo que ele tem que me servir, que eu mando nele. Não assim, no sério, nunca no sério eu falei esse tipo de coisa. Mas ele realmente faz o que eu peço. Se eu pedir pra ele fazer uma coisa, ele faz, sabe? Se eu quero algo, ele faz. Ai, meu Deus, você é dona dele, às vezes parece. Mas não é uma coisa que seja assim, rude, idiota. Não, ele faz porque ele quer, ele tem a opção dele recusar. Mas ele faz. Do mesmo modo que se ele pedir pra mim, eu faço. Se ele tá desconfortável na cadeira, eu vou dar o meu jeito de fazer com que ele fique confortável. Seja pegando o colchão e botando no chão pra ele assistir na sala, arrumando tudo, indo pegar uma coisa. Se ele tá doente, eu vejo que ele não tá se sentindo bem, eu vou lá, faço uma massagem. Eu não espero ele me pedir. Eu sou desse jeito, já ele não. Eu tenho que pedir pra ele, entendeu? Ele não faz nada se eu não pedir. É muito raro ele fazer uma coisa sem eu pedir. Mas ainda assim, eu vejo o quanto ele se esforça. Porque eu sinto que quanto mais tempo se passa, mais fácil é lidar com meu esposo. E mais fácil é viver com ele, sabe? Eu achei que com o tempo ia piorar. Mas ele vem se esforçando pra que tudo dê certo. E é tão bom você ver que alguém tá se esforçando por você, se esforçando pelo relacionamento, construindo algo sentimental, tá? Porque não é só dinheiro, bens, mas o sentimento vale muito. E isso eu valorizo muito, mais do que qualquer outra coisa. Ô, Oi, tá gravando? tô. Olha isso daqui. O quê? Vem cá, pode vir. Nossa. Você botou o salame? Salame por baixo, como ele falou. Você nem botou Eu fiz por orégano, cima. né? Não, porque eu não sei se ele tem. Mas se tiver, ainda dá pra botar. Eu acho que ele tem mais que você esqueceu de comprar. Ia ficar delícia com orégano. Bota o meu molho pra Tem baixo. Doritos? Ah, é verdade, tem Doritos. Bota o meu molho pra baixo. Você viu que ele mostrou em frente da câmera? É que ele tá orgulhoso. Aí ficou lindo o cabelo Já hoje. tá de baixo, trouxe pra cá. Tá bom, obrigada. Eu já tô indo. Ai, eu amei. Só falta trocar de roupa, mas olha esse cabelo. Eu amei o jeito que ele ficou no bob. Ficou muito mais bonito do que quando eu fiz na chapinha. E olha que na chapinha tinha passado, mas já no bob, só a franja mesmo que eu queria que ficasse mais pra baixo. Olha isso. Tá, agora a gente tem que fazer a boca pra completar a maquiagem. Eu fiz a maquiagem mais básica possível. Apesar de eu ter feito no estilo que ele gostou. Olha. Tá vendo? Vamos pegar a pizza na mão. Já tô indo, gatinho. Ok. Deixa eu olhar direitinho. Eu acho que eu vou pegar essa cor aqui pra combinar com aqui. Tá vendo? Acho que deve ser uma tonalidade bem parecida. Tirando o excesso. E aí eu venho com batidinhas. Olha a diferença, não dá a entender que tá bem mais volumosa? Ai, eu amei aprender isso, juro. Ai, eu botei no meio. Não é no meio. É aqui embaixo. Olha isso.
Esse batom ele seca muito rápido. Depois eu quero ver se ele serve como delineador. Nossa, mas ficou uma esmada tão bonita aqui embaixo. Aí eu venho com o dedo limpo, que eu já passei. E venho aqui nas bordas, só pra dar uma esfumada. Olha isso. Agora, o tempero de todo o batom, né? Tem que ter um gloss. Eu estou sem um incolor, porque eu acabei fazendo 3 glosses. Olha. Esse aqui, ele é incolor, mas aí tem glitter, que é o que eu vou usar. Olha. E eu tenho esses dois, um rosa e um vermelho. O vermelho combina mais, né? Mas não quero vermelho porque ele vai sobrepor essa tonalidade aqui da boca, sabe? Aí eu gosto. Aí eu tenho que olhar pra cá. Eu gosto do que eu vejo hoje. E do que eu sou hoje. Só a roupa que eu tenho que mudar, mas aí eu vou tomar um banho. Ah, mas você fazer maquiagem antes? Sim, eu gosto. Eu me sinto eufórica, dá vontade até de tomar banho pra concluir tudo. Mas olha isso. Ai, que fofinha. Nunca estive tão orgulhosa de mim.